Produtos notáveis. Veremos agora situações onde existem produtos ligados a produtos diferentes e específicos ligados a termos algébricos, que são termos onde, como você pode ver aqui, termos onde aparecem letras, né, gente? Essas letras, elas são símbolos que representam números, ok? A gente está acostumado, por exemplo, a fazer contas envolvendo números, como por exemplo 2 mais 3 é igual a 5, correto? Mas existem situações onde a gente precisa utilizar letras ao invés de número, tipo x mais y ou x mais x, enfim. E a gente precisa manipular essas letras da mesma forma que a gente manipula os números. Então, é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Vejam aqui alguns exemplos de termos algébricos, tudo bem? Olha só, x, y, a, 2xy. Aqui tem uma parte que é coeficiente e uma parte que é de letra, uma parte chamada parte literal, beleza? Aqui qual é o coeficiente? Não aparece, então o coeficiente é 1. Parte literal é essa, coeficiente, parte literal. Agora vamos ver alguns produtos específicos onde a gente aborda alguns termos algébricos. Vejam só bem aqui essa primeira situação. Aqui a gente vai ver propriedade distributiva. A propriedade distributiva, ela pode ser utilizada manipulando letras, manipulando termos algébricos. Vejam só essa primeira situação. Nós temos aí y, bem pertinho, colado aqui com um parêntese chamado que é o número x mais 4. Gente, quando eu tenho uma situação como essa, ó, y e um parêntese, aparentemente não aparece nenhum sinal aqui. Significa que tem multiplicação, tá bom, gente? Então, não esqueçam disso. Olha só, mesma situação se eu tiver 4x. O que tem entre o 4 e o x? Existe uma operação, né? Multiplicação, tá? A mesma coisa aqui, beleza? Então, essa multiplicação, o y está multiplicando todo o parêntese, né? Então, ele está multiplicando todo mundo que está dentro do parêntese. Então, ó, y vezes x e y vezes 4. Ele vai multiplicar todo mundo, ele afeta todo mundo que está dentro do parêntese. E no final, vai dar uma soma com os resultados, simplesmente. Então, vamos lá tentar determinar essa soma. Primeiro, eu vou reescrever aqui, olha, essa expressão e vou distribuir, tá bom? Olha só, y vezes x vai dar quanto? Yx. Vejam só que eu nada mais fiz que deixar eles colados, de modo que a multiplicação está implícita entre eles, yx. Tá bem? Agora eu vou multiplicar o y pelo 4. Quanto vai dar? 4y. A não ser que você tenha uma mágica que saiba fazer essa conta de multiplicação perfeita entre uma letra e outra. Não tem como, porque a gente não sabe quem é o x e quem é o y, gente. Então, ou a gente não sabe quem é o y para poder multiplicar pelo 4. Então a gente deixa assim mesmo, como se estivesse ainda fazendo a multiplicação. Só que a multiplicação não precisa aparecer, olha só. Beleza? Então, agora eu vou colocar como resultado essas expressões aqui, junto com a adição, beleza? Olha só o resultado, yx mais 4y. Agora veremos alguns exemplos. Ó, aqui eu tenho 2 vezes 3 menos x. 3 menos x. Olha só, eu sei que eu consigo fazer 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 eu sei que é 6. Beleza. Agora eu vou fazer 2 vezes aquele x lá. 2 vezes x, 2x, né, gente? Eu não sei quem é o x, não sei que número ele representa, então eu deixo assim, exatamente como se ainda continuasse fazendo a multiplicação. Pronto, 2 vezes x, 2x, beleza? Agora não podem esquecer uma coisa, que aqui agora existe um sinal de negativo, galera. Existe um sinal de negativo. E aí, o que eu vou fazer? Então vai ficar aqui, vai ficar assim o resultado. Beleza? Entenderam? 6 menos 2x. Bom, vejamos alguns exemplos de aplicação da propriedade distributiva para termos algébricos. Bom, vamos lá. Nós temos aqui dois
ponto, na verdade esse ponto vocês já sabem que é multiplicação e que ele não é obrigado a aparecer nesse tipo de situação. Nós temos aí 2 vezes tudo que está dentro do parêntese. E aí, o que eu faço? Multiplico todo mundo, pois o 2 vezes está afetando todo mundo que está dentro do parêntese. Então vamos lá, 2 vezes 3, 6. 2 vezes x, 2x. Pronto. Vejam só que o 2 e o x, eles ficaram na mesma representação que eu indiquei eles. Por quê? Olha só. Vejam só que o 2 ficou na mesma representação que eu indiquei para eles. Olha só. 2 vezes x ainda continua estando como 2 vezes x, só que o vezes não está aparecendo. Então a gente acaba chamando isso de 2x, para não ter que falar o tempo todo 2 vezes x, beleza? Então agora eu vou indicar esse resultado, mas não esquecendo que agora temos aqui o que? Menos, né? Então vamos lá? Resultado 6 menos 2x. Pronto. Agora vamos ver uma outra aplicação bem aqui, ó. Nós temos x multiplicado por 3x mais y. Sou obrigado a escrever esse vezes o tempo todo bem aqui, ó? Sou obrigado? Não. Nesse tipo de situação, não. Então tem casos que aparecem e às vezes não aparecem. Então vamos lá? X vezes 3x, 3x quadrado. Vejam só. Vou voltar aqui, ó. Nós temos x que multiplicou x. E vocês sabem muito bem que quando nós temos um x multiplicado por um x, o resultado que vai ser o que, galera? Vai ser x, o que? X quadrado, lembram disso? Pois é, olha só, 2 vezes 2 pode até eu já me direcionar para o resultado. 2 vezes 2, 4, sem problema nenhum. Mas isso aqui também pode ser escrito como? Eu já falei isso com vocês. 2, deixa eu colocar outro 2 aqui, só para a gente ver uma coisa. 2, aqui esse 2 aqui eu escrevo como? Uma potência de base 2 e quantas repetições? 3, né? E aí a potência, o expoente, na verdade, dessa potência é 3, né? Pronto, vejam só. Aqui deu x elevado a 2 e aqui deu 2 elevado a 3. Vejam só que nesse caso aqui de x, além de eu sou obrigado a escrever nesse formato. Aqui, ó, eu posso simplesmente dizer o resultado, que aqui nesse caso é 8, ou eu posso escrever nessa forma, na forma resumida, na forma de potência. No caso de letra, eu sou obrigado a escrever nesse formato de potência, quando eu tenho uma multiplicação entre potências de mesma base. Então vamos lá, vamos voltar ao que a gente estava trabalhando. X vezes x, x ao quadrado. Só que, se vocês perceberem, ainda tem um 3 aqui, porque aqui não é x vezes x somente, é x vezes 3x. Mas claro que o x não vai fazer conta com a parte do 3, vai fazer conta com a outra parte, que é a parte semelhante a ele, nesse bloquinho aqui, ó. Nesse bloquinho, ele vai se juntar com a parte do x, porque é a parte semelhante a ele. Então, x vezes x, x quadrado, aí já tem a parte da frente, 3x quadrado. Pronto. Agora, bora continuar. X vezes y, xy, né? Agora eu vou estabelecer a minha conta no resultado. Pronto, vejam só a expressão algébrica que resultou. Agora eu vou colocar aqui 3x multiplicado por 2x mais y. Vou distribuir. Pronto, estou distribuindo, olha. Vejam só que agora eu tenho uma parte de número, uma parte de letra que está multiplicando outro número com parte de letra, olha só. 3, ó, é um bloquinho, outro bloquinho bem aqui que está multiplicando. E aí eu vou fazer a multiplicação com os semelhantes, olha. 3 vezes 2 dá quanto, gente? 6, né? E x vezes x? X quadrado, então vai ficar quanto? 6x quadrado. Acho que vocês entenderam o raciocínio. 3x vezes y vai dar quanto? 3xy. Entenderam o raciocínio? Olha só, o 3x multiplicou o y, certo? Mas o y, a gente sabe que número ele representa? Não, né? Ele faz conta
Ele vai fazer conta? Tem algum semelhante no 3x para ele fazer conta e formar uma potência? Não, então deixa assim mesmo, olha. Continuou na forma de multiplicação, vejam só. Aí eu tenho 3xy, né? Eu tenho 3xy, é como se tivesse ainda o 3x multiplicando o y, olha. Olha aqui, tá vendo a multiplicação? Olha só, tem um vezes aqui que não precisa aparecer, então continua na forma de multiplicação. Muito bem, então vamos lá? Escrevendo isso na forma de expressão, pronto. Agora apareceu bem aqui uma outra situação um pouquinho diferente dessas outras. Vejam só, agora não é somente uma letra, como por exemplo x multiplicando um parêntese. Agora é um outro parêntese, uma outra expressão que está multiplicando uma outra expressão. Entenderam o raciocínio aí? Então olha só o que eu vou fazer. Nesse caso eu vou ter que fazer a distributiva, só que de uma forma dupla, né? Agora vou ter que fazer esse com esse, ponho o resultado aqui. Depois faço esse com esse e ponho o resultado aqui. E junto os dois, beleza? Então vamos lá. Só temos que nos atentar ao sinal do 4, bem aqui, ó. Tá? Então vamos lá. X vezes x, x quadrado. Ok. X vezes 4, 4x. Muito bem. Agora eu vou colocar aqui essa expressão. Ótimo. Agora nós temos agora é a vez do menos 4, né, gente? Foi a vez do x, agora é a vez do menos 4. O menos 4 vai distribuir. Só que esse menos 4 aqui, olha só o que eu vou fazer. Ele vai multiplicar os outros e vai ficar menos 4 vezes x, menos 4x. Não tem dificuldade em relação a isso. Menos 4 vezes 4 vai dar menos 16, tá? Lembrando que multiplicação de número que tem número negativo, você multiplica e faz o jogo de sinal, tudo bem? Então vejam só a expressão que resultou, galera. Vejam só. Olha essa outra bem aqui. Uma expressão multiplicando outra expressão. Vamos lá? Primeiro agora vamos definir como o primeiro número que vai multiplicar o 2x. É a vez do 2x. Vamos lá? 2x vezes esse cara. Vocês já sabem que o número, esse bloquinho que multiplica esse outro bloquinho, eu vou multiplicar a parte numérica e a parte de letra. Vejam só que 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. E a letra multiplicada por a outra letra vai ficar o quê? Deixa eu colocar bem aqui. Ó, nós temos aqui x quadrado e nós temos x. X multiplicado por x quadrado. Lembram de uma propriedade de potência que diz que quando a gente multiplica a potência de bases iguais, conserva a base e faz o que com os expoentes? Soma, né? Nós temos aqui o expoente 2 e aqui o expoente 1, que não precisa aparecer. Então nós temos o que aqui? 3. Portanto, a multiplicação entre esses dois aqui vai ficar como, gente? X elevado a 3. Só lembrando que aqui, ó, no outro deu quanto, gente? 6, né? Então vai ficar 6 o quê? Vamos ver o resultado aqui? Deixa eu escrever bem aqui o resultado. 6x elevado a 3, vejam só. Ou 6x elevado ao cubo. Conforme eu já tratei com vocês, quando tem expoente 3, nós também podemos chamar de ao cubo, né, gente? A mesma forma que quando a gente tem um expoente 2, a gente também pode chamar como ao quadrado. Enfim. Agora bora fazer o outro, né? 2x vezes 4y. Vamos lá? 2 vezes 4 eu sei que é 8. X vezes y, não dá para fazer essa conta. Deixa assim mesmo, xy, simplesmente. Então vai ficar como? 8xy. Vou colocar minha expressão aqui. E agora eu vou fazer esse outro aqui, ó. Vamos lá? É a vez do menos y. Então, galera, eu vou multiplicar o menos y por 3x quadrado. Não tem nenhum termo de letra lá semelhante ao y, de modo que vire uma potência. Porque vocês sabem que a potência só é formada com termos iguais se multiplicando. Então, olha só como vai ficar. Tem lógica nesse resultado? Tem. Por quê? O y simplesmente ficou continuando a multiplicar os números. Ele não passou multiplicando? Continuou multiplicando. Só que pela nossa
representação que a gente geralmente faz, nunca a gente deixa a letra aqui, ó, na frente. Geralmente a gente põe junto das outras partes em que envolvem letras, entendeu? Então, quando eu multipliquei menos y por 3x², eu transferi o y para cá, ó, para cá para o ladinho ou para cá para trás. Não tem problema se ficasse aqui para trás, desde que estivesse multiplicando e estivesse próximo à parte da letra, entenderam? Então, parte numérica para frente, parte de letra para trás. E o negativo, olha, obtivemos pelo jogo de sinais. Enfim. Menos y vezes 4y. Agora nós temos termos semelhantes se multiplicando. Vejam só, y vezes y, você sabe muito bem que y vezes y é y ao quê? Ao quadrado. A parte numérica também não foi mexida, então olha só o que obtivemos. Menos 4y ao quadrado, beleza? Então, olha só essa expressão azul aí de cima que obtivemos no resultado. Se eu abaixar isso aqui, ó, olha só como fica. Vejam só. Essa é a expressão do resultado que obtivemos dessa multiplicação, que vocês não podem esquecer e não podem deixar de conhecer essa ideia. Tanto em situações, aplicar essa propriedade, tanto em situações onde nós temos um termo, tanto quanto em situações onde nós temos dois termos. Pelo menos o básico, como situações mais simples como essa, já faz grande diferença.